Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês de como foi que eu fiz para economizar uma certa quantia de dinheiro para dar entrada no meu apartamento. Então, como muita gente pediu lá no blog para eu contar como foi que eu fiz, então eu separei aqui algumas perguntinhas nesse caderno e eu vou falar hoje para vocês então essas dicas sobre como economizar um dinheiro para você conseguir dar uma entrada no apartamento. Então, para começar, a gente tem que dar a entrada. Seja um imóvel novo na planta ou seja um imóvel usado, você tem que dar essa entrada. Um imóvel usado geralmente é em torno de 20%, né? No mínimo, geralmente é até mais. E um imóvel na planta você ainda consegue negociar um valor menor. Então, na época, em 2010, a gente resolveu que compraria um imóvel na planta por conta das facilidades que tem. Assim, facilidades, né, entre aspas, facilidade na hora de você parcelar durante a construção do imóvel. Mas a gente tá vendo no blog que depois o problema é maior, né? Então eu comecei estipulando um valor mínimo que eu teria que juntar todos os meses para atingir a meta de ter uma boa entrada para dar no apartamento. Então, no meu caso, eu estipulei que eu colocaria no mínimo metade do meu salário numa poupança ou num fundo de investimento. Na época eu até fiz um fundo de investimento DI, que na época era bom. Hoje eu já não sei se está compensando, porque ele também tem imposto de renda e tem taxa de administração. Então é bom dar uma olhadinha aí vocês que estão economizando. Mas a poupança é uma forma fácil que todo mundo sabe. Eu não manjo de bolsa de valores, esses investimentos de alto risco. Então, assim, eu conseguia colocar metade do salário no mínimo, ou às vezes até um pouco mais, porque eu ainda moro com meus pais e o meu namorado também, ele mora com os pais dele e a gente não tem muito gasto, assim, a gente não paga um aluguel, a gente não tem família ainda, né? Família, filhos, né? Então, eu não tenho um gasto com supermercado, com fralda, sabe? Então a gente resolveu que a gente ia tentar cortar o máximo de gastos, pelo menos em 2 anos, 3 anos, que é o período de um apartamento na planta, que foi o que a gente escolheu, até ele ficar pronto. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu não compraria um imóvel na planta para ser assim o primeiro imóvel que você vai casar e morar. Eu compraria, sim, se eu tivesse já um imóvel meu morando e não teria, assim, preocupação com o tempo de entrega, sabe? Que é o que tá acontecendo no meu caso. O apartamento já está atrasado, já era para ter sido entregue em março e até agora não saiu ainda. Então, assim, pra comprar um primeiro apartamento da sua vida, eu não indico, a não ser que você realmente não tem como dar uma boa entrada num imóvel usado, que realmente o imóvel usado pede uma entrada maior. Uma forma também que você tem para complementar a sua renda e as suas economias é usando o FGTS, né, o Fundo de Garantia, para quem tem mais de 3 anos de carteira, né, e tudo mais. E uma coisa que eu descobri na internet pesquisando, eu não sei se é verdade mesmo, teria que ver isso a fundo, é que você pode usar o FGTS para dar entrada num apartamento na planta também. Eu não sei se isso confere mesmo, porque pelo que eu saiba, pelas informações que me foram passadas na Caixa Econômica, você tem que ter aliás, o apartamento tem que ter o habite para você conseguir resgatar o FGTS. Então, como o apartamento ainda nem foi construído, então ele não tem o habite. Então, realmente teria que ir na Caixa, perguntar, ver com o advogado como que funciona isso. Mas, pelo que eu vi na internet, pode sim resgatar o FGTS para dar de entrada num apartamento na planta, né? Bom, então a gente economizou durante alguns meses e finalmente demos a entrada no apartamento. Escolhemos lá o imóvel que a gente queria, visitamos o decorado e demos a entrada. E a gente estipulou assim, aliás, a construtora que deu as opções que eles tinham lá, que era uma entrada com valor até baixo, pelo que eu imaginava, e parcelas também fáceis de pagar. E tinha assim o valor das chaves, que seria a parcela final, e algumas anuais, né? Anuais são as parcelas que você paga por ano. Então, vamos supor, a sua entrada foi de 10 mil reais que eles pediram, aí suas parcelas de 500 reais, e cada ano você tem que dar uma parcela única de 3 mil reais. Essas parcelas únicas que são as anuais, né?
Tem até alguns empreendimentos que cobram semestrais, tem até trimestrais, então é bom ficar de olho nesses valores que eles cobram. E assim, como é um apartamento em construção, então você tem mais opções de parcelar com a construtora. Geralmente, né, o contrato geralmente de uma construtora, ele tem algumas facilidades a mais. Então, ao invés de eu ter pago parcelas mínimas todos os meses e deixar um valor maior para pagar nas chaves, eu poderia ter pego esse valor das chaves e diluído já nas parcelas. Então, eu pagaria uma parcela mais alta e depois não ia ter que esquentar a cabeça com as chaves no final. Você pode aumentar também as parcelas, deixar um valor menor para as chaves. Então você faz de acordo com o que você pode pagar, com o valor da sua renda. Então você adequa ao seu bolso. Então assim, um apartamento na planta tem essas vantagens por conta disso. E aí uma pergunta que sempre me fazem lá no blog é se vale a pena você já ir amortizando mais parcelas, adiantando essas parcelas durante a construção, ou guardar o dinheiro para você e quitar uma parcela bem maior lá no final, quando for entregar as chaves. Então o que eu falo para vocês é o seguinte, depende. Se a construtora que vocês fecharam o contrato, vocês pesquisaram sobre ela e ela tem um histórico bom no mercado, vocês foram ver a documentação com a prefeitura, tá tudo ok, não tem aquele histórico de atraso em várias obras, sabe? Então eu acho que vale a pena você adiantar o máximo de parcelas que você puder. Mas você só vai fazer isso se o valor do INCC, que é aquele Índice Nacional da Construção Civil, que eu já falei no primeiro vídeo aqui do canal, se esse índice tiver mais alto do que a poupança. Então, por exemplo, em abril de 2013, que foi o último índice do INCC que eu tenho aqui, ele estava 0,74%. E a poupança 0,5%. Então o INCC está maior do que a poupança. Então não compensa você ficar juntando dinheiro na poupança. Já compensa você pegar o dinheiro e quitar o máximo de parcelas que você conseguir. Mas tem meses que o INCC às vezes está menor do que a poupança. Então você tem que sempre ficar olhando esse índice que é da Fundação Getúlio Vargas. Então é isso, sempre adiante o máximo de parcelas desde que o INCC esteja mais alto do que a poupança. E desde que você confie na construtora, né? Se ela tem um histórico péssimo, você não vai... Primeiro que já não era nem para ter fechado o contrato. Então, se caso fechou, então espera chegar lá na frente para ver se eles vão entregar as chaves mesmo e aí você quita, porque senão você pode ter um problema maior ainda e aí vai ter que ir pra justiça e aquela dor de cabeça toda, né? E então é melhor você segurar o seu dinheiro, pelo menos você garante. Outra coisa também que a gente acaba esquecendo é que quando a gente compra um apartamento na planta, além de ter que pagar as anuais, chaves, parcelas, intermediárias e tudo mais, tem na hora da entrega do apartamento, tem a documentação e é um valor bem alto, bem salgado. Então, para quem está comprando o primeiro apartamento, existe um desconto de 50% no ITBI. Então, não deixe de verificar isso no cartório, faça valer o seu direito dos 50% de desconto. Agora, para quem não está comprando o primeiro imóvel, realmente não tem esse desconto, então é bom ficar muito atento, porque esse valor às vezes chega até 10 mil reais, sabe? 12 mil reais, dependendo da região do imóvel. Então é um valor que a gente às vezes não está contando com ele e tem que pagar, e não tem jeito, né? Como que você vai receber as chaves se não pagar a documentação? Então, realmente, economize assim tudo que você puder durante esses 2, 3 anos de construção da obra. Às vezes a gente acaba, né, esquecendo, tô pagando parcela de, sei lá, 500 reais. Tá tranquilo, né? Eu tô juntando aqui, eu pago as intermediárias, tá tranquilo. E a gente esquece que depois tem muita coisa lá na frente, né? Além da documentação, ainda tem a reforma. Olha só, porque quando sai um apartamento na planta, não tem piso, né? Não tem piso na sala, nos quartos, a cozinha e os banheiros vêm com aquele piso branco, bem básico. Se você quiser trocar, então, mais uma grana, às vezes você vai fazer um gesso, então
tudo envolve muita grana, reforma não é barato. Então é isso, né? Vai aos pouquinhos mesmo. Infelizmente, um apartamento na planta tem essa desvantagem que é essa espera que nunca acaba. Mas um dia sai, né? Espero, se Deus quiser. E aí a gente vai fazendo a reforma aos pouquinhos. Aliás, vou mostrar tudo aqui pra vocês no canal. E é isso aí. Aí depois, espero que dê tudo certo. E aí vocês vão acompanhando comigo essa jornada dessa compra que não termina nunca. Bom, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Foram dicas básicas, mas acho que deu pra clarear assim a mente de quem ainda não comprou um apartamento na planta. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando do canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. E até o próximo então. Tchau!